Bom, saudando o sagrado de todos mais uma vez e dando continuidade ao vídeo sobre os elementos, hoje eu vou falar sobre o elemento ar. O elemento ar, ele é o elemento masculino. O segundo elemento masculino, porque o grande elemento masculino é o fogo, é, grande no sentido não de ser melhor ou superior, mas na projeção, né? O ar, ele é um elemento masculino que se tem uma projeção, ele é projetivo e ele é ativo, assim como o fogo também tem uma grande projeção. E o símbolo alquímico do ar é um triângulo voltado para cima, com uma linha no meio, linha essa que significa essa ligação céu e terra. E, bom, os atributos do ar, tudo que envolve o ar envolve comunicação, é o nosso campo mental, envolve comunicação, intuição, a maneira de perceber as coisas. É um elemento sutil, mas que ao mesmo tempo ele toma de conta de tudo, né? Então, na magia ele é usado para melhorar a intuição, para melhorar a comunicação com o outro lado. Então, é o elemento que traz as mensagens, que leva as mensagens também, né? Ele leva os nossos pensamentos, está conectado com a audição e com o olfato. E, bom, vamos lá. O elemento ar está ligado ao mental. Então, uma pessoa com um ar bem equilibrado, bem trabalhado, é uma pessoa comunicativa, né? Ela consegue se expressar muito bem. Geralmente palestrantes, pessoas que falam em público, falam para muitas pessoas, que têm que passar algum conhecimento, né? São pessoas com um ar bem equilibrado. Geralmente são pessoas que se fazem entender com clareza e que também compreendem as coisas com clareza. Então vai ser uma pessoa que consegue assimilar muito bem novos conhecimentos. No mundo de hoje, com a interpretação de texto aí bem prejudicada, é uma pessoa que consegue interpretar bem uma conversa, um texto, né? Então tanto ela consegue se comunicar, como ela também recebe essa comunicação com clareza, né? Agora, uma pessoa com o elemento ar em excesso é uma pessoa com a mente muito agitada. É uma pessoa que vive no mundo das nuvens, né? Vive ali perdida nos seus pensamentos e no campo mental. E trazendo isso para um pouco para a sombra, né? Ansiedade, claro que a ansiedade está relacionada com várias questões, mas também está relacionada com o excesso de ar. Uma pessoa que costuma trabalhar com os elementos, se ela está num trabalho mais constante com os elementais do ar e não equilibra com outros elementos, ela tem a tendência para ficar mais ansiosa, né? O excesso de pensamentos. Então, é uma pessoa que ela tem muito pensamento, mas ela não foca em nenhum. Então, a criatividade fica muito ativa, porém, é uma criatividade que você não consegue colocar em prática. Então, você tem muitas ideias, você tem muitos pensamentos, mas você não consegue materializar, não consegue trazer para a realidade, não consegue colocar no papel, não consegue colocar em prática, porque você fica perdida nos seus pensamentos. Então, assim, vem um pensamento e assim como o ar que vai embora muito rápido, né? A fumaça se projeta muito rápido. Então vem um pensamento e automaticamente ele some. Aí vem outro pensamento, aí já some. Isso estou falando de criatividade, mas quando são pensamentos soltos e pensamentos de sofrimento, pode gerar uma certa ansiedade aí. E geralmente são pessoas que falam muito, né? Existe aí o equilíbrio. Pessoa se comunicar bem é muito bom, né? Uma pessoa que consegue agregar ali pessoas e consegue se comunicar bem, passar o conhecimento, mas quando fala demais devido ao excesso do ar, geralmente se torna uma pessoa inconveniente. Então é uma pessoa que no meio de conversas não deixa as outras pessoas falarem, ou quando começa a falar vem tudo de uma vez na mente, então se perde nos assuntos. Então é uma pessoa que não tem foco. E trazendo isso para a magia, que é o que interessa a gente, o ar ele é excelente para a gente se comunicar com os nossos guias, mentores, com as divindades, mas quando é demais, a gente não tem esse foco para receber aquela mensagem com clareza, né? Lembrando que o todo é mental, o universo é mental, Lúcifer é mental, né? E
por isso a clareza. Então, o excesso do ar, trazendo assim para o elemento mesmo, o ar ele é um elemento seco e úmido. E quando tem excesso de ar, não tem a umidade. Então, é interessante trabalhar com o elemento água. Por quê? Porque o elemento ar em exagero, você se torna uma pessoa seca também. Você se torna uma pessoa perdida ali no seu campo mental. Então, sentimentos não existem. Então, o campo emocional fica nulo. Então, falta a umidade, né? Falta a água aí da umidade. Então, é interessante, nesse excesso de água, se conectar com o elemento água, tomar um banho de ervas, enfim, observar a água, para trazer esse sentimento, trazer esse norte, né? Trazer esse equilíbrio, para eliminar um pouco do excesso do ar e o contato com a terra, né? Lembrando que, né, cada elemento vai interagir com o outro. Então, por isso que a nossa meta principal é equilibrar os 4 elementos dentro da gente, dominar os 4 elementos, porque um vai interagir com o outro, um vai ajudar o outro ali a se manifestar na sua máxima potência. Agora, a escassez do elemento ar, a pessoa, lembrando o elemento ar, ele é projetivo, então ele também tem ligação com o movimento. Então, ele se movimenta muito rápido, né? Tem a questão da movimentação, assim como o elemento fogo. Agora, quem tem escassez de ar, geralmente são pessoas preguiçosas. Então, são pessoas que não gostam muito de se movimentar, não tem muita criatividade, são pessoas com muito medo de arriscar coisas novas, não trabalha essa criatividade, não trabalha essa projeção, né? Então, são pessoas que querem ficar um pouco mais quietas, porque não tem esse medo de se conectar, de conversar. Então, e são pessoas muito enroladas. Então, é aquela pessoa que ela vai falar de um assunto, você não compreende, porque ela não tem esse dom da comunicação, essa expressão, essa projeção. Então, é difícil, porque ela não consegue se fazer entender e também não consegue assimilar novos conhecimentos. Então, são pessoas que quando começa a ler alguma coisa, tem que ler várias vezes para conseguir entender. Então, a comunicação fica prejudicada. E são pessoas que não conseguem ter essa relação mais estreita aí com o mundo espiritual, né? Então, tem dificuldade para a intuição, não tem uma intuição muito bem trabalhada, não consegue ouvir as orientações do sagrado, das entidades, das divindades, não consegue perceber os sinais, porque os sinais são muito sutis e precisa dessa sensibilidade aí que o ar tem. Então, como se conectar mais com o elemento ar, né? Como trazer mais desse elemento para equilibrar. Em locais que tem muito vento, né? Vai na beira da praia, pega bastante vento e mentaliza, recebe aquela energia, né? Locais altos, né? Montanhas. E trazendo para o dia a dia, dentro de casa você pode ter sinos, tudo que faz barulho, né? Que remete a som, é conectado ao elemento ar, mas os sinos, sinos dos ventos, conectado com o elemento ar. Então, assim, ter sinos dos ventos em casa e ter penas, né? Filtros dos sonhos que tem penas, então, é muito visual também, porque você vê aquela movimentação das penas ali voando no vento. E isso te remete ao elemento ar, então vai trazer o ar mais para o teu dia a dia. Outra maneira são os óleos essenciais, né? Então, também o olfato é relacionado com o elemento ar, óleos, perfumes, tudo está relacionado ao elemento ar. Então, por exemplo, se você quer melhorar a sua concentração, a sua alegria, a sua criatividade, é interessante ter um óleo de alecrim. Um alecrim é muito bom. Então, você passa o óleo de alecrim, você fica ali sentindo aquele aroma, você passa no corpo com propósito, claro, com intenção. E o mais conhecido é a fumaça do incenso, né? As fumaças. Então, usar os incensos, tem cascas, né? Tem paus que a gente queima e gera fumaça para produzir um efeito. Tudo isso nos conecta com o elemento ar e traz essa melhora a nossa comunicação, que é tão importante, né? Principalmente para quem trabalha com magia, que está no meio dos processos,
Então, tem que entender esses sinais sutis, entender o que é que aquele processo está querendo lhe dizer para adquirir um novo conhecimento, para entender melhor uma divindade. Então, tudo isso é domínio do elemento ar. E, lembrando de novo, o universo ele é mental. Então, tudo que é relacionado à mente é importante para a magia, porque tudo começa na nossa mente. Nós somos, a gente aprende que tem que dominar os 4 elementos e assim, não existe um elemento mais importante do que o outro. Mas tudo começa na mente, né? Tudo vai começar pela mente. Tanto que, assim, em algumas tradições, quando a gente vai usar dos 4 elementos, a gente sempre começa pelo elemento ar, porque é o pensamento, são as ideias, é a criatividade, é o que vai trazer a comunicação, é o que vai chamar. E é tão importante, né, ter esse elemento presente, e Lúcifer simboliza o elemento ar, que é o que é a clareza mental, que são o que é adquirir novos conhecimentos, adquirir entendimentos, expandir a mente, expandir a consciência. Então, tudo isso está relacionado com o elemento ar. E falando de divindades um pouco, eu não vou me aprofundar muito nas divindades, porque tem muitas divindades, né? Cada panteão, cada mitologia vai ter o seu deus, a sua deusa ali relacionada com o ar. Mas os deuses do ar estão sempre ligados a isso, a movimentação, a mensagem, né? A transição também de um plano para o outro. Então, o ar é que leva as nossas mensagens para os outros planos. Então, sempre tem essa ligação. Uma deusa bastante conhecida é Yansan, né, deusa dos ventos, né, que também é deusa dos mortos, ou seja, ela está ali nessa transição entre planos, né, e também tem os ventos, tem a brisa suave, mas também tem o vendaval, né, que é o vento ali que destrói, que arrasa tudo, né, que tem a sua fúria. Todo elemento tem os seus 2 lados. E por que é importante, de novo? Se a gente quer se conectar, se a gente quer ter uma comunicação clara, a gente tem que ter esse elemento ar bem equilibrado. Falando de magia prática, né? Como é que a gente usa o elemento ar? As defumações, né? É a maneira mais conhecida. Bom, quem tem uma sensibilidade maior, quem tem uma mediunidade, já passou por isso, já percebeu. Quando o ambiente está meio pesado, né, mais carregado, mais denso, lembrando que denso não significa ruim, às vezes é uma energia que está ali presente e é densa porque é da natureza dela, mas não significa ruim. Mas enfim, quando a gente percebe que o ambiente está realmente muito impregnado de energias que não deveriam estar ali, de larvas, de miasma, de forma pensamento, a gente percebe o ambiente escuro, né? Não tem aquela clareza. Então, aí, não, vou defumar. Quando a gente acende a defumação, que começa ali a defumação, que aquela fumaça toma de conta do ambiente e a fumaça sobe e vai embora rapidamente, quando ela vai embora, ela leva miasmas, lavas, formas pensamentos, aquele peso, aquela negatividade. Então, a gente observa o quê? Que o ambiente fica mais claro, porque a fumaça agarrou tudo aquilo e subiu e levou embora, né? Então é um excelente elemento de limpeza, purificação, realmente. E tem várias maneiras de usar isso, né? Para trazer benefícios. Por exemplo, para descarregar, é interessante usar ervas de descarrego. Eu particularmente uso muito o tipi, que a maioria conhece como guiné, arruda, angola, casca de alho, casca de cebola, raspas de chifre, casca de aroeira, enfim, né, vai da sua vivência e do que funciona para você, né? Então, fazer uma defumação com essas ervas e ter a intenção ali de limpar, de purificar, né? Tanto que a fumaça, ela é usada em muitas vertentes religiosas, até nas mais tradicionais, né? Você vê na Igreja Católica, tem a defumação, todas as grandes religiões e vertentes aí de magia, o ar está muito presente, né? Simbolizando isso, a mente e a limpeza. Então, a limpeza pelo ar também significa a limpeza da mente. Então, a gente tem que estar com a mente sempre muito bem limpa, muito bem equilibrada, para, enfim, absorver conhecimentos, entender as comunicações. E essa mesma defumação também serve para atrair coisas boas também. Não é só para limpeza, para defumação, para limpar, descarregar, não.
tudo com intenção, né, colocada de maneira correta. Você pode, por exemplo, se você quer impregnar um ambiente de energias de amor, de paixão, de sensualidade, você pode usar a defumação. Ali você vai queimar ervas relacionadas a isso. Você vai queimar uma canela, um cravo, um hibisco, um anis estrelado, né? Tudo isso, né? Aquela fumaça ali vai gerar essa atmosfera que você quer atrair, né? No caso aqui são dois elementos, o elemento ar e o elemento... Aí tem o elemento ar, tem o elemento fogo, aí tem a terra, das ervas, são vários elementos. Então, a defumação é uma magia, assim, um pouco mais completa, porque ela tem ali todos os elementos. Como eu já falei, todos os elementos estão conectados. E, enfim, a defumação, né, usada de maneira prática para trazer esses benefícios. Os óleos, né, como eu já falei, você pode usar os óleos para se conectar com o elemento ar. Então, para vestir as suas velas, né, então você... tem gente que gosta de produzir os próprios óleos, né? Eu gosto de fazer isso. Então, você produzir um óleo específico para o elemento ar, você pode fazer. Você pode produzir um óleo específico para o elemento fogo, também para a água, para a terra. Ou para os seus propósitos, um óleo de prosperidade, um óleo para atrair amor, né? Então, tudo isso ajuda a trazer essa comunicação. Então, você pode vestir as suas velas com esses óleos e ali usar desse poder da comunicação do elemento ar nesse ritual, né? Então, tem várias maneirinhas assim de usar o elemento ar, né? Não só na fumaça, né? Tem as ervas do ar, tem os óleos essenciais, tem perfumes que você pode utilizar. E, bom, basicamente é isso. De novo, a importância do elemento ar. Quando a gente está nos processos, a gente tem que entender, os processos muitas vezes são dolorosos, e estar com a nossa mente muito bem equilibrada em dia é importante para a gente saber fazer essa separação. Aí isso aí está ligado diretamente com o autoconhecimento. Quando a gente se conhece profundamente, a gente consegue separar o que é nosso, o que é do outro, o que é devido aos processos. E tudo isso está ligado ao elemento ar, sabe? É o elemento ar que faz a gente perceber essas nuances, essas diferenças. O elemento ar também é um elemento que é importante para quem coloca oráculos, né? Então, você meditar com o elemento ar, observar a fumaça de um incenso, você ir na natureza, né, um local de muito vento, e meditar, pedir essa clareza mental para melhorar a sua intuição, melhorar a sua evidência, melhorar a clareaudiência, está muito relacionado com a nossa audição também, a audição espiritual, que é a clareaudiência. Tudo isso são atributos do elemento ar. Então, por isso que ele é tão importante. E, assim, como eu disse, é um dos primeiros, porque tudo começa na mente, né? Tudo começa na nossa mente. Tudo que foi criado, todas as grandes invenções, tudo que existe hoje em dia, surgiu primeiro na mente de alguém. Então, primeiro surgiu na mente de alguém, para depois ir para o papel, para depois ser colocado em prática. Então, tudo começa na nossa mente, né? E a mente, ela pode nos trair também. Então, a gente pode ir do céu ao inferno só com a nossa mente. Então, maneiras de estar bem com esse elemento sempre, né? Fazendo exercícios. Exercícios sempre é importante, de uma maneira geral, para a vida do mago, da bruxa. Essa movimentação é uma maneira de descarregar, é uma maneira de gerar energia também. Mas a meditação, né? Lembrando que meditação não é esvaziar a mente. Meditação é você organizar os seus pensamentos, conhecer os seus pensamentos e aprender a domar esses pensamentos. Esse é um trabalho, assim, extremamente importante para quem lida com magia. Você tem que ter a sua mente muito bem equilibrada, porque tem certas forças que a gente vai trabalhar que são muito densas, que os processos são muito dolorosos, que exigem muito do nosso mental. Então, o nosso mental tem que estar equilibrado, a gente tem que ter ferramentas para conseguir equilibrar essa mente, manter ela tranquila e clara. Então, a meditação é importante. É você sentar, é você respirar corretamente. Pronto. Outra ferramenta é a meditação consciente. Geralmente as pessoas não sabem respirar devidamente. Tem uma maneira correta de respirar. Aqui já é outro assunto, mas que é importante. Então, a respiração consciente
ela traz muitos benefícios, né? Por exemplo, quando uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade ou até um ataque de pânico, ela tem muito excesso de ar, tanto que a respiração fica ofegante, você tenta puxar o ar e não consegue, porque é muito excesso de pensamento. Então, aprender a respirar é essencial, né? Aprender a respirar é extremamente importante. Então, a meditação aliada à respiração consciente, você aprender a respirar, ajuda muito, mas muito nos processos, assim, de magia, de conexões, de ligação com o outro lado, porque em momentos de tensão, a gente passa por momentos de tensão do dia a dia. Então, quando você está em meio a um momento tenso, estressante, você dá uma paradinha e respirar conscientemente, dá uma aliviada, uma desanuviada na mente. E falando de magia, quando você está ali no meio de um ritual, quando está chegando a informação, quando você está vendo os sinais, quando tem manifestações, você tem que ter o seu mental muito equilibrado para conseguir discernir tudo aquilo, para conseguir receber as informações, para conseguir se fazer entender também. Então, como é a comunicação, você saber se expressar para as divindades te compreenderem, as entidades, enfim, o outro lado, né? O mundo espiritual. Então, é importante, é muito importante. Tudo começa na mente, né? De novo, o universo é todo mental. E por que Lúcifer trabalha isso, né? Lúcifer é o mental, é o ar, é o mental, porque traz essa clareza, né? Um símbolo disso é a defumação. Quando a gente defuma, um ambiente que está escuro, ele fica claro, e por isso que significa clareza, é a clareza mental, a purificação da nossa mente. Não digo purificação no sentido superficial, mas é o sentido de você enxergar as coisas com clareza, com verdade, né? Retirando ali as ilusões. Bom, é isso, né? Falei um pouco mais sobre o elemento ar e espero que vocês tenham gostado.